nós estamos aqui na nossa sala de visitas e temos o privilégio aqui de termos dois casais para conversar sobre a família em tempo de crise. Eu não sei como tem sido para você esses dias, mas a gente tem observado e ouvido falar que muitas famílias elas estão numa pressão distinta, e a primeira coisa que acontece nas famílias e que tem acontecido, afligido muitas pessoas, e desde o início nós temos falado, é a questão do medo. Talvez você tenha tido medo, eu também tenho medo. O que é isso? O que vai acontecer? Não vai acontecer? E a gente precisa trabalhar esse medo, e dentro da família nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós temos trabalhado essa questão emocional dentro da casa. E temos aí dentro da casa agora o trabalho online, né, o home office, e aí nós temos agora o school, em casa também, não sei como é que chama, não é school office, mas é o estudar em casa, né, o estudar online, no computador com as crianças, veja que desafio aí. E também ainda tem esse desafio de um tempo não poder ter saído de casa, ter ficado enclausurado, né, ou na quarentena, como dizem. E tem sido um tempo bem desafiador para a família. Esses dois casais vão nos ajudar nessa conversa hoje e testemunhar como é que eles têm vencido os seus desafios. E antes de nós apresentá-los, gostaria de lembrar de duas promessas da palavra de Deus, que diz assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sobre a sua vida, sobre a sua família, há uma bênção que tem a capacidade, o potencial, o poder de tocar todas as famílias da terra. E hoje, como numa situação como essa, nós podemos estar fazendo isso, porque essas imagens correm por toda a terra. E quem as fisgar é abençoado. Quem estiver conosco, ele experimenta a bênção, né, do que é ser família e de como vencer junto como família. E um outro texto lá de Isaías 54, que eu tenho orado bastante pela igreja, é o texto de Isaías 54, 13, que diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Isso tem sido uma oração assim quase que regular, lembrando diante do Senhor essa palavra, e abençoando cada família, cada filho na fé, não só filho físico, biológico, né, mas os filhos espirituais, para que cada um seja ensinado pelo Senhor nesses dias, nesses desafios que tem enfrentado, e que também experimenta, que diz ali, seja grande a paz, seja grande o shalom, o favor, o mover de Deus na sua vida. Muito bem, então, aqui à minha direita, nós temos o Paulo e a Patrícia, né? Paulo e Patrícia são felizes pais da Isabela e do Israel. Eles têm um privilégio que eles vão contar para nós, de trabalhar em casa, e também a Patrícia cuida na escola e de trabalhar com as mães, que também estão no desafio, né? Muito bom ter vocês aqui. Eu gostaria de dar a oportunidade que vocês dessem um oi e compartilhassem um pouquinho uma palavra. Amém. Para nós é bem gratificante poder estar aqui, poder compartilhar com você como nós temos enfrentado esses novos desafios, essa nova fase, esse novo tempo que nós temos vivido como família e como sociedade, né? E como o Arno falou, nós somos pais do Israel e da Isabela. Eu trabalho com comunicação e marketing, e a Patrícia trabalha numa escola, no Seduca, como orientadora educacional. E ela também tem passado alguns desafios bem interessantes lá. Muito bem. Quantos anos a Isabela está? A Isabela está com 13, vai fazer 14 agora, semana que vem, quinta-feira é aniversário da Isabela. E o Israel está com 10. Beleza, então aí vai fazer 10. Na adolescência e pré-adolescência, né? Muito bom, muito legal. E aqui ao meu lado esquerdo tem outro belo casal, Renato e a Patrícia, também no mesmo desafio do home office. Inclusive estão fazendo mudança de casa também no meio dessa, né? Deus tem abençoado aí por um tempo precioso, né? Em todo o processo. Daí a oportunidade de dar um olá para o pessoal. É bom poder estar com vocês, né? Poder estar como família aqui, poder falando um pouquinho das
das nossas batalhas diárias, né, no trabalho com as crianças, de poder estar junto com eles, de poder estar cuidando deles, tanto fisicamente, psicologicamente, né, poder estar cuidando deles, falar um pouquinho para vocês, isso nos deixa muito contente poder fazer parte disso, né. Até como o Arno falou, tem toda essa questão da reclusão, da gente estar em casa, a gente fazendo mudança, cuidar da emoção das crianças, eles querem ir de uma vez, eles cuidar justamente dessa questão do emocional deles, né, nessa fase. Eu vejo que é isso que a gente está aprendendo a cada dia, aprendendo a cada situação que aparece, e a gente poder resolvê-las da melhor forma possível. Muito bem, e hoje nós celebramos o aniversário da Duda, né? Uhul, parabéns para a Duda! Parabéns, filha! Maria Eduarda, alegria, está fechando hoje, completando hoje 9 anos, 9 né? anos. E o nosso guerreiro lá, o João Pedro. João Pedro, quantos anos está? Está com 4 e no dia 10 de junho dele faz 5. Está 10 de junho. Só energia. Só energia, é isso aí. Filhos saudáveis são filhos cheios de energia. Às vezes eu vejo os pais reclamando dos seus filhos que correm, que fazem muito, e diz, se alegre, é vida. É só questão de canalizar, e como nós vamos conversar hoje, administrar, né, esse processo com os nossos filhos. Queria dar o bem-vindo aqui, quem está acompanhando conosco, olha, a mamãe Arlete Maeda, que bom que você está aí, Arlete. Né, o Paulo Artoff, a Silvia, está dando parabéns também para a Duda, a Nádia, Porto, a Karen, Sabrina, o Alfredo de Castro, olha aí, Alfredo, saudades de dar um abraço, a Ana Cláudia Castro, lá em Ponta Grossa, né, a Solange, sempre fiel, Solange Oliveira, a Adriane Barros, a Dirce Dias, lá de Portugal, olha que beleza, um abraço aí, Dirce e Milton com as meninas, a Nancy Freus, a Vera Pinheiro, então todos aí, a Karen Cristina, também fez aniversário, quando foi? Foi sexta-feira, né? Acho que não, sexta foi do Charles, que estava cantando Belo e Formoso aqui, né? Parabéns, Charles, estava de aniversário aí, né? Nós estávamos querendo lá tirar as aranhas lá da churrasqueira dele, mas não deu certo, aí vamos ficar para uma próxima. E a Miriam Kröcker Farias, lá de Portugal, um abraço aí para o Tiago, que bom ter vocês aí também junto conosco. O William David chegou, né? Que bom, Isadora Matana, quem mais aí? Dá um like, dá um abraço para essa turma, muito bom ter todos vocês aí. Então, vamos entrar no nosso assunto aqui, de como enfrentar a crise como família. E eu vou entrar já com a Patrícia. A Patrícia, ela, ali na escola, tem enfrentado assim, alguns desafios na questão da saúde emocional da família e do trato, né? Como você tem orientado e como vocês têm trabalhado isso em casa, Patrícia, a questão das emoções, né? É o primeiro ponto a trazer um equilíbrio ali, né? Como é que vocês têm feito isso? Então, a questão emocional das crianças, né, durante esse período é algo que precisamos, de fato, ter uma atenção especial, né? Então, como orientadora ali na escola, eu percebo assim muitos pais, né, entrando em contato conosco nesse sentido, o que eu posso fazer, né, com meu filho, né? Meu filho muitas vezes não tem força ou energia para estudar, meu filho não quer fazer as coisas, né, não quer executar nem as atividades, né? Então, é difícil para as crianças se manter focada no computador para estudar, né? Exatamente. E o que eu oriento é a questão de ser flexível, né? Trabalhar aos pouquinhos, né? Então, para eles, é um universo novo, né? Então, eu vejo essa questão do EAD, né, da educação à distância, é algo que veio muito repentino, né? E, de alguma forma, pegou de surpresa os pais, os alunos, né, os filhos, né, nós, né, como escola também, mas Deus tem nos dado graça e nós orientamos a isso, né? A trabalhar a questão de ser flexível, né, trabalhar, estabelecer uma rotina, né, ter isso de uma forma bem visual para a criança, né, porque se nós adultos, muitas vezes acordamos e pensamos, puxa, o que eu vou fazer hoje, isso vai gerando uma certa ansiedade, ou começamos várias atividades e de alguma forma não concluímos elas, então isso traz um desgaste para nós.
Imagine para elas, né? Elas acordarem, o que eu vou fazer? Eu não tenho escola, eu não tenho amigos, eu não tenho a minha família, né? Meus avós, eu não posso visitar, eu não posso brincar na rua. Então, isso vai gerando uma certa ansiedade. Então, o que a gente tem tanto trabalhado em casa como orientado também, né, na escola é essa questão, né? Estabeleça uma rotina, né? Que a criança acorde e fala, poxa, agora eu vou acordar, né, eu vou ter meu tempo de TV, né, ou vou ter meu tempo agora de estudar, né, estabelecer essa rotina, né, o acordar, o fazer as atividades de casa, o envolvimento deles nas atividades de casa é bem importante, nas tarefas, né, o lavar louça, né, o arrumar o quarto, né, isso também para eles se sentem úteis e felizes com isso também. Muito bem. E o Paulo tem jogado bola com o Israel no corredor? Como é que você tem brincado com os filhos nesses dias? Então, jogado bola nem quando não tinha quarentena. Nada disso. Nada. Não, mas a gente percebe uma carência, uma necessidade maior deles de tempo com eles. Uhum. Pelo fato de eles não terem atividades, não terem escola, não terem os amigos, eles acabam, entre aspas, assim, sugando um pouquinho mais a gente. Uhum. Então, isso tem entrado no nosso coração, tem entrado na nossa mente, a gente tem que, eu principalmente, eu tenho que internalizar isso de que eu preciso suprir essa necessidade deles. Eu já trabalho em home office há cerca de 4 anos, né? Então, eu venho meio que... já estou administrando. Só que a diferença é que eles ficavam comigo de manhã e de tarde eles iam para a escola. Então, eles não tinham essa carência toda. Hoje não, hoje eles estão o dia inteiro comigo. Então, o dia inteiro eu tenho que administrar o meu trabalho e administrar o cuidado com eles. A Isabela já é um pouco mais independente. O Israel já depende muito mais de mim. Então, quando ele vai estudar, eu tenho que colocar o computador dele na minha mesa, colocar na frente dele e falar assim, ó, filho, agora está na hora de estudar. E aí, como a Patrícia falou, a gente estabelece uma rotina, então eles acordam, eles fazem as atividades deles normais de casa, a gente almoça, eles ajudam na limpeza, e às 2 horas da tarde eles começam a estudar. Então eu coloco o Israel na minha frente ali com outro computador, então ele começa a estudar. E essa questão da rotina tem ajudado bastante a nossa família. A questão da rotina é muito chave, né, para todos nós, né? Se a gente não tem uma rotina, a gente corre o dia, faz muito e não sabe o que fez. Eu estava lembrando aí agora que você estava contando da rotina, a irmã da Silvia, ela estava ajudando o filho dela, mais velho, e estabelecendo uma rotina. E o menino menor ainda, ele assim não tinha assim uma necessidade de rotina de escola, né? E daí, o que vocês estão fazendo? O pequenininho perguntou. Não, estou fazendo uma rotina. Daí o menininho menorzinho começou a gritar, eu também quero uma rotina, eu também quero. Não sabia o que era, mas também queria participar do processo. Então, referente à rotina, né, algo que temos feito que foi bem benéfico é a questão da leitura, né? Então, além de acordar, fazer devocional, ter o tempo de TV, ter o tempo, né, estabelecido para cada... Tem um tempo de leitura também, né, nesse sentido, né? A Isabela, assim, até me surpreendeu, porque nesse tempo de quarentena, ela tem um livro por bimestre, né, a ser trabalhado na escola, ela já leu os 4, né? Então... o Israel... Parabéns, Isabela. O Israel são leituras, livros pequenos, né? Uhum. Mas a gente percebe como Deus ministra a vida deles através também da leitura, né? Uhum. Então, um dia ele estava lendo um livro, né? E uma noite ele veio chorando para a nossa cama e ele falou, mãe, me perdoe, Deus falou comigo. Olha. Aí eu perguntei, né? Mas o que aconteceu? Ele falou assim, eu estava lendo um livro e nesse livro... ele falava que o escravo, quando ele quebra um copo, ele esconde os cacos debaixo de um tapete. Mas o filho, ele é transparente com seus pais. Então, ele fala para o pai, eu quebrei o copo, né, mãe, eu quebrei o copo, e a mãe ainda se preocupa,
na questão do bem-estar dele, perguntando se ele machucou ou não, para ele tomar cuidado para não se machucar. E Deus falou de uma forma para ele no sentido assim de que ele precisa ser transparente, né? E eu achei interessante essa questão dele trazer a parte da leitura e aplicar isso na sua vida, né? Então, nessa questão de sempre falar a verdade, de sempre ser honesto, né? Então, Os filhos precisam, de certa forma, se sentir seguros que eles podem falar a verdade, né? E ter esse espaço aí, né? Compreensão dos pais. Parabéns aí o Israel pela sensibilidade dele com a voz de Deus. Muito bem. E aí, Renato e Patrícia, quase falei Paulo. Quando eu fui casar esses dois aqui, vou contar um caos também. Fizemos casamento tudo certinho, daí agora eu tenho o prazer de apresentar o casal Paulo e Patrícia. E aí eu vi o que eu fiz, o Renato voltou para mim, é Renato! Isso agora foi. É o Renato aqui, pessoal. Então eles têm as duas esposas, Patrícia e Paulo, e a Patrícia já era de mais tempo, está mais acostumado no automático. Mas como é que vocês têm administrado na casa, assim, esse tempo, as emoções e as rotinas da casa, assim? Já estamos até entrando na segunda pergunta, né, a questão de como vocês têm se organizado, assim. Então, a gente tem trabalhado muito o emocional, o coraçãozinho deles, né? Porque da mesma forma como para nós adultos, de uma semana para outra, eles estavam frequentando a escola naturalmente, na outra semana eles estão presos dentro de casa. Então, a gente começou a cuidar nesse sentido porque eles só têm nós dentro de casa, o pai e a mãe, a referência, né? E eles ficaram um pouco assustados, mas nós temos o entendimento, está acontecendo algo lá fora, né, o corona, e explicar isso e trabalhar isso para que eles não fiquem assustados, né? Porque tudo mudou de uma semana para outra, eles não podem sair, eles não podem ver os amigos, eles não podem ir para a escola e trazer esse sentimento de angústia, de aflição para o coraçãozinho deles. Então, a gente tem o João Pedro de quase 5 e a Duda de 9. Ela já é mais madura para entender isso, mas ela ficou bem preocupada, ela é muito antenada no que está acontecendo, e ela ficava, mãe, mas eu estou tossindo, eu estou doente? Mãe, o João está assim, será que está acontecendo alguma coisa? E trazer essa tranquilidade, essa paz que nós temos, né, que nós buscamos para a vida deles. E o João, ele é já mais agitado, então a gente teve que trabalhar mais os nossos corações com a flexibilidade, como a Paty comentou, justamente porque a gente, né, mora num apartamento, então é tudo mais pequenininho, os cômodos, e trabalhar essa energia dele e essa segurança também, porque ele falava assim, no começo ele achava legal, não vou para a escola, mas aí ele começou, mãe, eu estou com saudade da prof, mãe, eu estou com saudade de fulano. E aí a gente começou a trabalhar que, assim como Deus é a nossa torre forte, nesse momento, dentro dos nossos lares, nós somos a torre forte deles, né? A segurança que eles precisam nesse momento. Então, aí, o que a gente começou a trabalhar, que foi muito legal, eu falei, a mamãe vai montar um álbum de fotos da quarentena. E daí eles acharam estranho, né? Porque eles acham assim, mas a gente está preso, uma coisa ruim. Eu falei, não, vamos montar um álbum da quarentena com tudo que a gente está fazendo de diferente aqui, com fotos e registrar, olha, porque legal, daqui uns 3, 4, 5 anos a gente vai poder olhar esse álbum e ver o que a gente passou e como a gente se fortaleceu, e vai ser um testemunho para quem, né, precisar mais para frente, para os filhos, para os netos. Então, a gente tem feito assim, cada detalhe que a gente não fazia quando a gente estava em casa, a gente tem registrado. E a gente montou esse álbum e para eles tem sido bem legal. Veja que legal isso, né? Famílias, elas geram memórias. E essa é uma maneira, né? Por intermédio das fotos, de contar depois, teve um dia que a gente foi pego de surpresa, teve que ficar tudo, o que vocês fizeram, como é que foi? Daí tem um registro, né? Família geram memórias. Parabéns aí pela atividade. Até falando um pouquinho rapidinho sobre a energia do João, é muito engraçado. Teve um dia a gente foi no mercadinho fazer compra e estava bem naquela situação de todo mundo usar máscaras, né? E daí ele desceu, colocou a máscara dele, todo feliz e contente. Daí ele entrou no mercadinho e ele viu pessoas sem a máscara. Daí ele
papai, avisa para eles vão pegar o coronavírus, e é muito perigoso, e eles têm que colocar, e ele ficou com isso na cabeça. Daí a gente tinha que explicar, não, filho, cada um tem o seu cuidado, cada um cuida justamente dessa forma. E às vezes, quando ele descia do carro, ele já colocava a mão na boca. Eu colocava a mão na boca, que era onde fica a máscara, dele fica aquilo, então eu tenho que proteger. Então, justamente nós temos que cuidar dessa questão da proteção deles, né? A gente tem que mostrar para eles, é uma situação de cuidado, mas Deus está sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as situações, Deus cuida de nós. Então, explicar isso para eles, né? Para eles, se deixar ser bombardeado pelo que a gente vê na TV, que a gente escuta nas notícias, é complicado. A gente tem que buscar... Esse é um ponto importante que às vezes a gente, como família, não percebe. Os nossos filhos, hoje em dia, recebem muita informação. E eu estava lendo um pouquinho o livro de um psicólogo. Ele dizia assim, que muita informação gera depressão. Uma informação que não é digerida, gera esse medo, essa insegurança, leva para a depressão. Então, ajudar os nossos filhos a entender o que está acontecendo, a saber discernir e digerir uma informação, o que é, o que não é, como colocar, né? E o interessante é trabalhar isso a favor da gente, né? E de Deus no coraçãozinho deles. Bem no comecinho da quarentena, o João ele ficou um pouquinho doente. E aquilo, de certa forma, gerou para nós, né, um certo medo. E a gente percebeu que a Duda também. Porque justamente pelo João ser tão elétrico, né? E aí ele ficou amuadinho e ficou, né, com febre e tudo mais. E a gente, né, vamos orar. E aí a gente precisou tomar uma decisão como família, prudente ou não. E aí a gente trabalhou isso no coração e trouxe segurança na vida da Maria Eduarda, porque ela estava bem angustiada, bem preocupada com o irmãozinho que está sempre correndo e tudo mais. E nós como pais também, né? A gente não vai negar que a gente ficou angustiado com tudo que a gente... Todo mundo conhece o João Pedro, né? Então... E com tudo que estava acontecendo, todas as informações. E aí a gente colocou diante de Deus e falou, o que a gente vai trazer a favor nessa situação? E aí a gente orou com eles, orou com ela, né? Se ajoelhou diante ali, né, do sofá. Foi um momento bem precioso. E a gente falou, Deus é a nossa segurança, né? Deus está cuidando de nós, Ele é nosso Pai. Então, fica segura que o teu irmãozinho vai melhorar, né? E a gente está como família orando, e Ele é um Pai de amor. E aí a gente trouxe isso para ela, mas aquilo foi tão revelador para ela, porque é só a informação que nós estamos passando, a orientação que nós estamos passando, que ela tem agora, pelo fato de estar reclusa. Então, aquilo trouxe uma segurança, e daí o João, graças a Deus, acordou no outro dia bem, sem febre, tudo, né, resolvido. E ela, mãe, graças a Deus, e Deus escutou a nossa oração. E trabalhar isso, né, a favor. Porque, realmente, a nossa vontade era sair correndo, ir para o hospital e tudo mais. E a gente falou, calma, né, vamos respirar como família, vamos estar junto e vamos trazer segurança e trazer isso a favor. Então, isso trouxe um testemunho para o coraçãozinho dela. E ela ia dormir mais feliz e orando com mais intensidade, com mais segurança, sabendo que Deus ia atender a oração, não só pela rotina, sabe? Então, trazer essas situações a nosso favor. Por que a gente está em casa agora? Porque, né, Deus permitiu esse tempo para a gente crescer, para a gente estar mais juntinho. A gente está sempre tão correndo, né? Então, agora vamos aproveitar mais juntinho. O que isso vai trazer de favor para nós, essa revelação, né, de paz, de reino para a situação que a gente está vivendo? É bem isso que você falou. A informação, ela precisa cair e vir como uma revelação da palavra de Deus, né, para a gente vencer. O dia nós, como adultos, precisamos isso, de buscar uma interpretação, de buscar o que o Senhor está falando a nós naquele momento, que se torne uma revelação. E quando vem uma revelação, aí você tem a fé, a confiança, a convicção de enfrentar esses desafios, né? Muito bom, estou mais virado aqui para eles aí, mas seria bom vocês também comentarem um pouquinho, provavelmente lembraram de alguma história. Sim, a questão da gratidão, né? Gerar memórias, né? Que nem o álbum. Eu lembrei que eu perguntei para Isabela, Isabela, o que esse isolamento trouxe de positivo, né? Ou negativo? Me diga um ponto, né? Positivo e negativo. E ela começou a pontuar algumas coisas, mas negativa. E ela pontuou 3, assim, né? Em seguida. Eu falei, bom, se você pontuou 3, no mínimo 4 bom agora, né?
Então, então ela falou, eu tô com saudade da escola, né? Eu tenho falta da escola, tenho falta dos meus amigos. Uma coisa que ela falou assim, eu amo meu irmão, mas eu preciso conviver com uma outra pessoa que seja meu irmão. Que engraçado, não seja meu irmão. Teve uma situação, coitado, o João falou assim, mãe, eu te amo, mas eu amo tanto a minha professora. Num domingo de manhã. Então, e eles, né, eles sentem falta, né? Eu até conversei com ela, né? Antes do isolamento, desse processo todo do Covid-19, a gente vivenciava um tempo onde as pessoas tinham preferência pela questão digital, né? A parte Instagram, Twitter, Face, As redes sociais. as redes sociais. E, de repente, você se encontra numa situação onde você é obrigado a só se comunicar por isso. E aí você tem a falta desse contato pessoal, né? E antes, né, às vezes a pessoa escolhia ficar, né, nas redes sociais do que ter esse contato. Então, a questão da gratidão, né, de trabalhar, né, a questão da gratidão, né? Eu falei, Isabela, né, veja os pontos positivos, né? Deus proporcionou esse tempo para que possamos desfrutar mais. Nós temos trabalhado, nós temos estado mais unidos como família, né? Nós temos vivenciado tantas coisas, né, gostosas como família nesse tempo, né? Então, seja grata a Deus, né? Acho que se a gente trabalhar a gratidão, a gente vai passar por esse processo de uma forma mais suave. Onde vocês têm conversado? Eu estava me lembrando aqui do meu livro, e eu tenho sempre colocado a ênfase assim, a mesa. Talvez a mesa como um lugar de referência para a conversa, né? Mas vocês têm conversado mais à mesa, mais à casa, mais na cama mesmo, no sofá, em todo lugar? Como é que vocês fazem a conversa, essa questão de interpretar os momentos e ajudar a entender? O ponto de encontro lá em casa é a nossa cama. A cama? É a nossa cama. A mesa da casa é a cama. Então. A Patrícia também ganha café da manhã. Não, desculpa, Paulo. Não, o ponto de encontro lá de casa é a nossa cama. Então, quando a gente vai dormir, antes de dormir, eles sempre estão na nossa cama, a gente conversa, a gente ora, a gente faz a ceia. Na cama? Na cama. A gente não achou na Bíblia que é pecado fazer na cama. Então, não, a gente faz a ceia, inclusive, na nossa cama, porque quando a gente vai dormir, quando eu e a Patrícia, a gente se prepara para dormir, nós deitamos na cama, começamos a conversar, eles já vêm para a nossa cama. E ali a gente tem um tempo onde a gente interage, conversa, pergunta como eles estão. É nesses momentos que eles abrem o coração para nós. Né? Nesse momento que, como a gente vê no curso de educação de filho, as janelinhas do coração deles começam a se abrir. E daí é ali que a gente consegue entrar. Então, na nossa cama ali, tanto quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, o ponto é a nossa cama, onde a gente tem, onde a gente brinca, onde a gente se encontra, onde a gente conversa, onde a gente tem os momentos mais íntimos ali de conversa, é a nossa cama. A gente tem aproveitado assim. Até a questão da oração em si também, né? Ocorre mais no nosso quarto, esse é o ponto de encontro, né? Um ora pelo... Quais são os pedidos de oração? É isso. Então tá, Israel ora pela Isabela, Isabela ora pela mamãe ora pelo papai ora pela Isabela. Então a gente faz, né, esse processo. Ali também tem aquele tempo de distração, né? Esses tempos atrás a gente estava brincando sobre a questão de conto de história. Então, inventamos um tema... coração. Aí eu começo a parte da história, você tem que né, continuar, e cada um, e é um momento que a gente dá muita risada, e é um tempo gostoso, enfim, o ponto de encontro é a cama. Estava me lembrando que quando nós casamos, a Silvia tinha uma boa lembrança de uns tios que tinham uns quatro filhos, acho que. E eles também ficavam sempre na cama, né? Eles tinham uma cama grande, ela sempre sonhou ter uma cama grande. E disse, será que vai funcionar esse negócio? Aí tivemos a cama normal. E vocês, o ponto de encontro da família? Até o pastor Arno falou sobre a questão da cama grande. O nosso sonho sempre foi uma mesa grande. Uma mesa grande.
uma mesa de, sei lá, 24 lugares, né? Olha, Então a tá gente... animado ainda mais, ainda dá Não, mas tempo. não somente pela questão dos filhos, né? Mas Ah, também pela questão dos amigos e tudo mais, Ó, o né? terceiro vindo aí, ó. Não, já. Vou deixar para outras pessoas. Nós já fizemos a nossa parte. Para nós, assim, o que marca muito é a questão da mesa. Então, até na questão da rotina. Eu trabalho de manhã, né? Agora voltei para a rua com os cuidados, mas trabalhava de manhã, fazia toda a rotina de manhã, ligação para clientes, follow-up e tudo mais, tudo isso, rotina comercial. A gente parava justamente meio-dia, todo mundo junto na mesa, almoçando junto, aproveitando o tempo juntos. E para nós, assim, o que é muito é o marco é a mesa. Então, é a mesa hora de conversar, a mesa hora de dar risada, na mesa hora de jogar dominó. Então, a gente aproveita muito a questão da mesa, nosso ponto de encontro. Então, é justamente na mesa que a gente conversa, que bate papo e tudo mais. A gente também colocou na quarentena a questão, todas as noites, antes de dormir, a gente lê o Salmo 91 por completo. Então, a Duda lê um pedaço, cada um lê um pedaço, e o João, como não sabe ler, ele sempre declara os frutos do Espírito Santo. Como nós no grupo familiar, a gente já sabe que ele sabe todos os decora, ele pega a Bíblia dele, embora ele não leia, está ticado, ele dá uma olhadinha lá, faz de conta que está lendo, e ele declara ali. Então, no sofá, a gente também faz essa declaração e lê todos os dias. E o mais importante, assim, às vezes a gente acaba pensando, nós como pais, né? Não, tem que ser aquele momento, todo mundo senta, todo mundo abre a Bíblia e as crianças também têm que sentar. Mas a dinâmica deles, o cérebro deles funciona diferente, né? O João Pedro é muito engraçado. Esse dia ele estava muito acelerado, daí sentou eu, a Patrícia e a Duda no chão. Foi um dia que a gente fez o piquenique, foi no dia 1º de maio, né? A gente fez um piquenique na sala. E daí a Paty começou a ler a parte ali, tal, dos perigos da noite, os assaltos durante o dia, e não lembro se ela inverteu. O João estava do outro lado da sala, ele pegou do berro: mamãe, está errado, é os perigos da noite e o assalto durante o dia, não o contrário. Então a gente acha que para eles tem que sentar, ser metódico, como muitas vezes nós pais somos, e na realidade é na dinâmica deles, é na espontaneidade, eles estão absorvendo. Eles prestam atenção no que a gente fala. Então, a gente tem que ser o exemplo, tem que cuidar como fala, como diz, e até, às vezes, assim, no que a gente está fazendo, às vezes é a forma com que a gente fala para eles. Igual eu, quando vejo que a Patrícia está um pouquinho mais exaltada, eu falei, deixa que eu pego a Duda e converso com ela, deixa que eu pego e converso com a Duda. Daí eu pego a Duda em separado. Não, só uma vez só até hoje. E quando é o contrário, como eu pego um pouco mais firme com o João, de vez em quando eu dou uma arrochada um pouco mais nele, da Patrícia, amor, só um pouquinho, deixa que agora deixa que eu dou uma conversada com o João, conta até 200, daí eu converso com o João. Então, a gente tem que ter esse feeling também como casal em casa, né? A gente tem que ter a dedicação com eles, o cuidado com eles, a atenção, mas também a gente ter, prestar atenção de como a gente está tratando eles, porque isso marca, né? Então, queridos, nós estamos aí na conversa com os casais sobre o tempo de crise. Talvez se digam, mas eu não tenho crianças pequenas em casa. Mas nós falamos de princípios, né? A importância do princípio da conversa, de ter um lugar para conversar. Não tenho ninguém em casa, sou sozinho. Ligue para a sua apacentadora, né? Converse com alguém, ligue para alguém do seu grupo familiar, converse um pouquinho. Nós falamos sobre a importância de interpretar bem, aos olhos de Deus, como foi colocado aqui, de trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia e consolidar isso. Então, firme o seu coração, pegando as dicas aqui como coisas que nós podemos também aplicar a filhos maiores, adultos, ou também entre o casal, quando o casal já está sozinho em casa, ou só tem os filhos maiores. Viva os princípios e consolide esses princípios que você ouviu hoje, nessa manhã aqui. Eu gostaria de chegar e ir nos dirigindo para o final, e eu quero dar oportunidade para os casais. Eu vou pedir especial para as mães, que dica que elas podem dar para outras mamães. Uma palavra de mãe para mãe, de coração de mãe para coração de mãe. E daí eu vou pedir para os homens fazerem a mesma coisa, né? Falarem para os pais, como aqueles que precisam também de uma palavra de ânimo e de encorajamento. Nós poderíamos ainda conversar muitos outros detalhes aqui do dia a dia, mas creio que já
depositamos algumas sementes da palavra de Deus, do que nós temos aprendido na palavra de Deus. Muito bem, começar aqui com a Patrícia. Qual delas? A câmera veio para cá, então foi para Patrícia Maeda. A dica que eu deixo assim para as mães durante esse período é: seja flexível, a questão da gratidão, trabalhar a gratidão, lembrar das promessas de Deus e ter essa certeza de que tudo isso vai passar, não é o fim, né? Vai passar, vai... E que essa situação, ela fará com que a gente saia mais fortes, né? Desse período, né? Mais unidos como família, né? Depositar fé no coração. Como a Patrícia, né? mencionou, né? Que a gente possa tirar o melhor desse momento, né? E de saber que Deus é fiel, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele está no controle das nossas vidas, da nossa família, da sua casa, da minha casa. Ele é aquele que nos ajuda, nos traz sabedoria nos tempos difíceis. Então, se fortaleça em Deus e tenha essa confiança, né? Gratidão, e que isso vai passar, né? É um breve momento, vai dar certo. A alegria vem pela manhã, a alegria está aí já desembarcando. Patrícia Trisotti. Então, eu vejo assim que para nós mães tem sido um desafio, né? Tá com eles, administrar esse tempo em sabedoria, e eu tenho colocado muito no meu coração a questão do edificar, né? Do construir. O que eu vou fazer, vai edificar ou vai destruir o meu lar? E o interessante da gente compartilhar os nossos desafios uma com as outras, porque às vezes, eu acho muito legal, funciona com eles orar na cama, para nós não funcionou, né, ter um tempo na mesa. Cada família tem a sua dinâmica, tem a sua personalidade. É você tentar identificar onde você se encaixa, como da melhor forma vai funcionar dentro do teu lar. E a mãe, ela tem essa sensibilidade de administrar, de ter uma visão mais administradora do seu lar. Ela vai conseguir colocar mais em prática e organizar as coisas. Então, assim, o que eu percebo é praticar, né? Se eu vou fazer algo que eu vi de interessante que uma mãe fez, isso vai edificar ou vai destruir o meu lar? Não funcionou, mas não destruiu, algo ficou, algo edificou, algo ficou, mas eu vou adaptar e encontrar aquilo que vai fluir melhor dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com a personalidade que a gente é como família. E não desistir, né? Perseverar. Mas isso que tem sido para mim assim, algo fundamental. O que eu vou edificar dentro do meu lar como mãe? O tempo. Como eu vou edificar o meu tempo como mãe? A gente tem buscado também, dentro de casa, se fortalecer espiritualmente nesses dias, porque... claro, a gente não fica, não vou assistir nenhuma série na Netflix, não vou sentar e não vou comer porcaria, mas a gente pensa assim, puxa, vou sair desse tempo como? O que eu aprendi nesse tempo? O que os nossos filhos aprenderam nesse tempo? Então, a gente tem ali uma hora, o que a gente vai assistir agora? Uma coisa que fútil, que não vai... né, trazer, não vai alimentar o nosso espírito com algo, com princípio, ou a gente vamos assistir um filme que tem um princípio, que tem algo, como, né, o pastor Arno falou. Por quê? Porque vai passar. Né? Como a Paty falou, vai passar, e o que ficou? Qual foi a semente que a gente plantou nesses dias para a nossa família e para os nossos filhos? Então, o que eu tenho, e essa permissão de errar, assim, né? De que, não deu certo, mas vamos tentar outra coisa, então, né? Mas colocar no filtro ali, né? Edifica ou destrói o meu lar? Né? Então, e compartilhar, porque eu vejo que eu tenho aprendido muito com outras mães. Eu tenho visto, nossa, está funcionando isso, nossa, eu vou tentar. Puxa, não deu certo, mas tudo bem, então eu vou pesquisar e vou olhar o que eu posso fazer para aprender. E uma vai ajudando a outra. O que funcionou para mim pode funcionar para outra família, o que funcionou em outra família funciona para nós, né? Mas sempre no filtro do que edifica e o que destrói, né? O que é o princípio, né, da palavra ali dentro do nosso lar. Muito bom, então, mamães, se você chegou no limite, ligue para uma outra mãe, converse e ore com ela. Veja o que ela está fazendo, que está dando certo. Cada um de nós chega a um momento que está no limite. E o testemunho de alguém ou outro pode aumentar esse limite e nos capacitar a vencer. Muito bem. O Renato, ele foi pego de surpresa, sempre trabalhou na rua, com vendas. E de repente ele estava num quarto,
com um telefone diante dele. E foi assim, foi um bom desafio, né, Renato? Compartilhe o que você gostaria de dizer para os homens da casa. É assim que eu sempre fui bem mais ativo na rua, né? Então, realmente, no corpo a corpo, sou mais fácil assim do que no telefone, nesse contato. Mais relacionamento? Mais relacionamento, mais proximidade, mais olho no olho. Então, ficou até um pouco mais complicado, mas é realmente buscar a cada dia, igual o pastor Arno falou, né? A questão de muita informação traz ansiedade, né? E a falta da informação traz o medo. Então, a gente tem que tomar o cuidado. Então, a gente tem que trazer a informação correta e ir atrás disso. E, às vezes, a gente fica um pouco apreensivo, os pais, né? Porque a gente, muitas vezes, somos os supridores principais do lar, né? Então, a gente tem que trazer o melhor para o filho, não somente o alimento, mas também o cuidado, a troca de olhar, a atenção. Então, imagine, eu falando com um cliente no telefone, daí escutava um berro, mamãe, olha o João, olha a Duda está me empurrando. Então, a gente saber lidar com isso, manter ao mesmo nível na ligação e daí depois fazer a correção necessária, não naquela hora, né? Mas poder ter esse nível, esse controle, igual o João diz, o domínio próprio, né? Então, a gente poder ter o domínio próprio dentro da gente e realmente é difícil, é complicado, mas o mais importante é que Deus está na situação. Então, se tiver um pouco de ansiedade, aqui a gente tira a ansiedade. Se você tiver com medo de falta de informação, aqui você consegue trazer a questão da informação. Então, o principal é se manter firme, não querer pular da janela do apartamento, né, porque isso não vai resolver nada. Então, se manter firme, orar, buscar todos os dias a Deus. Então, eu vejo que isso é o principal, fazer a questão do devocional, buscar informação, até no nosso grupo familiar eu trouxe para eles e falei, pessoal, o que a gente está fazendo com esse tempo? Então, não existe a gente numa casa de câmbio comprar, eu quero comprar mais 24 horas, eu quero comprar mais 2 horas, isso não existe. Então, uma das maiores ferramentas, uma das maiores moedas que a gente tem, uma das coisas mais valiosas é o tempo. Então, o que a gente está fazendo nessa quarentena? A gente está lendo um livro, a gente está tendo devocional, a gente está fazendo qualquer outra coisa, gastando tempo. Então, realmente, nosso principal, nós como os homens, é investir o tempo aprendendo, no meu caso, a conseguir desenvolver mais uma outra situação aí, de poder trabalhar em casa. Gostei, falo que não me via, mas gostei de trabalhar em casa. Então, a rotina, isso é o principal, né? Ela tá... Sei não. Mas o mais importante é a questão do foco e saber que a gente é o exemplo para eles, né? É isso aí. Ele gostou tanto que ele falava, nossa, estou com saudade do cheirinho do carro, do volante. Eu falei, calma, amor. Ele queria ir lá ver o carro. Ele falava, mas eu falei, amor, o carro está lá. Até uma história engraçada, teve um dia que a gente estava um pouco entediado em casa, a gente sabe o que a gente fez? A gente entrou no carro, fomos lá, saímos aqui, né? Pegamos a Paulo Setúbal, depois a gente deu a volta, fomos lá na BR, passamos na frente da Leroy Merlin, depois na frente da Havan, daí depois a gente desceu pela Salgado Filho, subiu, depois voltamos pelo Costelão do Ar, chegamos em casa e ficamos felizes. Então isso já fez As crianças ficaram um pouco assustadas, porque estava tudo vazio, assim, a cidade, né? Ela, nossa, mãe, não tem nenhum carro na rua. Eu falei, mas a gente queria tomar um solzinho. Não esqueça de tomar o sol, banho de sol é importante, vitamina D aí para guardar a saúde. E aí, Paulo? Então, queria deixar para os homens que dá certo, como o Renato falou, dá certo. Eu já tenho trabalhado há bastante tempo em home office, e se você dialogar com seus filhos, se você conversar com eles. Quando eu comecei, as crianças, eu estava trabalhando lá no escritório, as crianças entravam correndo e falando. E às vezes eu estava, como o Renato, com um cliente no telefone, fazendo treinamento, alguma coisa assim, e conversando. Algumas vezes eu estourei, eu confesso, mas conversando com eles, dialogando, mostrando para eles a importância do tempo que eu tenho para trabalhar, eles foram aprendendo. Hoje eles não entram correndo no meu escritório. Hoje eles entram, olham assim, aí eles perguntam para mim, está falando? Não estou falando, pode entrar, pode falar, filho. Porque toda crise, todo tempo de crise gera uma oportunidade, toda crise gera um crescimento. E essa é a oportunidade de você ter mais diálogo com seus filhos, essa é uma oportunidade de nós crescermos no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, eu creio que essa crise veio para nós
termos esse crescimento, para termos essa oportunidade de crescermos como família, de crescermos como pais. Nós pais, homens, nós temos essa oportunidade de poder ver mais a necessidade dos nossos filhos, a necessidade das nossas esposas, as necessidades das nossas famílias, porque muitas vezes a gente sai de manhã para trabalhar, volta cansado, e só quer comer e dormir, e às vezes não consegue perceber o ambiente da família, o ambiente da casa, aquilo que a casa está precisando, aquilo que a família está precisando, aquilo que os filhos estão precisando. Então essa é a oportunidade de nós estarmos bem próximos da nossa família, bem próximos dos nossos filhos, conhecer realmente o que passa dentro do coração dos nossos filhos e da nossa esposa. Então aproveite essa oportunidade, não deixe simplesmente passar, vamos empurrando, vamos passar de uma vez. Não, senta, aproveita a oportunidade de conhecer, de reconhecer aquilo que passa dentro do coração dos seus filhos. E como todos disseram aqui, vai dar certo e vai passar. Amém? Muito bem, muito obrigado aí, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui, a Josi Marinho, ela diz assim, amém, Patrícia, edifica ou destrói? Aí uma sementinha já para consolidar o coração, né? A Solange diz, amém, eu creio, gratidão sempre. E a Diva está elogiando aí a criatividade da igreja nas suas transmissões. A Josi também manda um feliz Dia das Mães aí para as guerreiras lindas da Shalom. Então receba aí, Rodolfo está aí conosco, Alexandra Machi, o Anderson Rodrigues, com a sua bela família, Aparecida Cida Galante, sempre galante, né? O Edson Cordeiro, lá de Joinville, o Edson Cordeiro, bom ter vocês todos aí. O Tiago Farias também apareceu aí, Tiago, lá de Portugal, ora pois. Eu queria terminar com um texto lá de Josué 1:9. Eu gosto sempre de lembrar na versão gauchesca. O texto ali diz assim, seja forte e corajoso, não te mandei eu, seja forte e corajoso, né? Porque eu sou com você. E o gauchesco fala assim, não te mandei eu, Chiru, seja guapo, não te mexe, tamo junto na peleia. Vamos crescer junto nesses dias, vamos sair mais forte do outro lado que nós entramos. Vamos fortalecer a nossa família, vamos nos alegrar, vamos levar os nossos filhos a um novo nível de fé. Nós como casal termos mais tempo de oração. É um tempo de fortalecimento, um tempo de crescimento tremendo para você, para a sua família. Então não se intimide, não recue. Eu sempre gostei da dinâmica que o ataque é a melhor defesa. Então se tem uma situação para enfrentar, melhor enfrentar ela de frente do que fugir dela, né? Na maioria das situações, nem sempre é assim, mas o ataque é a melhor defesa, é ir para frente e não se deixar intimidar. Então agradeço a sua presença, gostaria de orar com você e louvar a Deus pela sua vida, pela presença de você aqui junto conosco. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai Celeste, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de ser igreja e de juntos superarmos esses dias que nós estamos enfrentando. Te exalto como nosso Senhor, te exalto como aquele que tem cuidado de nossas vidas. Obrigado pela criatividade que o Senhor tem dado a cada família, como foi compartilhado aqui, a cada família vendo e vivenciando o sobrenatural do Senhor. Muito obrigado, Pai. E nós declaramos que todo intento maligno contra as famílias está frustrado, está desfeito, toda palavra do mal, todo intento das trevas contra as famílias, e declaramos a vitória no sangue do Cordeiro sobre cada família. Receba sobre a sua família a criatividade do Espírito Santo, receba na sua vida, na sua família, a revelação de Deus para enfrentar esses dias, o entendimento dos céus, para que você, com o coração aberto, receba o que os céus estão derramando sobre a sua vida, ser cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, do entendimento de Deus. Declaro paz na sua casa, declaro paz nos seus relacionamentos como família, declaro o suprimento extraordinário vindo na sua casa, que você tenha abundância na sua casa e a alegria de compartilhar com quem
está perto. Eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus, com alegria à mesa, alegria ao sentar juntos e conversar, seja na cama, seja na sala, onde você encontra, a alegria do Senhor enchendo a sua casa com uma força sobrenatural para superar e vencer esses dias. Amém, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz, uma alegria ser igreja, alegria de vencermos juntos. Ligue para o seu apacentador, ligue para a sua ovelha, ligue para os seus ao seu redor no grupo familiar. Vamos continuar a conversar, a fazer contato um com o outro. Não se isole, venha para dentro, faça a sua videochamada, faça a sua ligação nessa semana. Que tal pelo menos 3 pessoas por dia ligar e dizer: e aí, como é que você está? E dar uma palavra de incentivo e encorajamento para alguém. O Espírito Santo que está na sua vida, ele é um Espírito encorajador. Então, deixa ele fluir na sua vida numa ligação, você vai ver como é legal isso. Graça e paz, um beijo no coração, amamos vocês.